Percival não passa apenas de um recipiente humano que hospeda um espírito vital, aquele que tem o poder de trazer a vida através da esperança e a morte através do desespero. Mas como Percival e esse espírito vital se conectaram? Como chegamos a este cenário, com o espírito da vida duvidando de sua própria existência? Bom, nesse vídeo nós vamos deixar um pouco de lado aquela nossa primeira teoria sobre a origem de Percival e trazer uma nova teoria, ou não tão nova assim, pois ela se conecta com uma outra teoria um pouco mais antiga aqui do canal que vocês devem se lembrar, onde nós debatemos o porquê do Ironside odiar tanto Percival, o seu próprio filho. Pois agora nós temos a confirmação de que é o Ironside o responsável por fazer o Percival assim. Mas talvez a grande questão envolvendo tudo isso seja como esse espírito se apossou do corpo do, entre aspas, Percival. E aqui é possível a gente imaginar num leque de possibilidades e caminhos. Porém, um deles que eu passei a acreditar bastante é exatamente esse que eu irei descrever com detalhes para vocês. Logo após dar à luz aos seus 2 filhos, os irmãos gêmeos Diodora e Percival, a esposa de Ironside descobriu que estava infelizmente com uma doença mortal que iria ceifar sua vida em pouco tempo. Isso trouxe a Ironside o desespero. Ele se recusou a aceitar esse destino tão cruel que tiraria dele o amor da sua vida e a mãe dos seus 2 filhos. Ironside não ficou parado esperando a sua esposa perder a luta para aquela doença. E na tentativa de salvar a sua esposa, Ironside pesquisou incansavelmente até encontrar uma forma, uma maneira de impedir a sua morte. E Ironside se apegou à existência de grandes rumores passados por gerações e gerações, sobre a existência de espíritos que podiam curar qualquer tipo de enfermidade, ou até mesmo trazer de volta uma pessoa de volta à vida. E apesar de nunca ninguém ter relatado encontrar pessoalmente um desses, Ironside decidiu mergulhar em pesquisas e buscas incessantes à procura de qualquer informação que pudesse lhe levar à menor pista que fosse. E ele conseguiu descobrir em um antigo livro como encontrar um espírito da vida. No entanto, para acessar sua dimensão e capturar um desses espíritos, ele precisava fazer um grande sacrifício. Como os espíritos não podiam se manifestar no plano físico, Ironside teria que usar um corpo de um ser vivo como jaula para aprisionar um deles. E ele tentou usar vários meios, dezenas e vários tipos de animais para isso, mas nenhuma de suas tentativas deu certo, pois nenhum deles suportava conter um daqueles espíritos. Ironside já não tinha quase mais tempo, e em desespero ele já não sabia mais o que fazer. E quando estava prestes a desistir, ele encontrou uma página daquele livro que dizia algo muito importante que ele acabou deixando passar. Há mais chances de aprisionar um espírito dentro de um corpo humano que ainda tenha uma alma fraca e pura. Ironside viu naquele instante uma luz, mas ao mesmo tempo a escuridão. Pois sem tempo ele tinha que fazer aquilo quanto antes, só que ele iria precisar tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida. Pois naquele momento, as únicas almas fracas e puras que estavam diante dele eram as dos seus próprios filhos. Aquele homem então teve que escolher um dos seus filhos para aprisionar o espírito da vida.
Ironside sabia que o risco era grande e que no processo ele poderia perder o filho escolhido. Mas Ironside não hesitou e fez a sua escolha. Ele escolheu aquele que ele achava que tinha um corpo mais resistente, mas que era ao mesmo tempo mais bobo e ingênuo, e que poderia provavelmente ter mais chances de conter o espírito, o garoto de nome Percival. Ironside então preparou o ritual. Ele conseguiu acessar a dimensão espiritual e finalmente capturou um dos espíritos, o aprisionando dentro de Percival. Ironside então imediatamente tentou contato com o espírito da vida. Ele exigiu que, se quisesse ser libertado daquele corpo, que concedesse a ele um desejo, para que salvasse com sua magia de vitalidade a sua amada esposa. No entanto, aquele espírito, com muito medo, foi tomado pelo desespero e, ao invés de curar sua esposa, ele trouxe para ela e seu outro filho, Teodora, a morte. Suas vitalidades foram tomadas pelo espírito da vida. Ironside ficou chocado ao ver que perdeu tudo, que cometeu um grande erro. E, tomado pelo desespero, Ironside sai em busca de um milagre, em busca daquilo que ele nunca imaginou ser real, que ele havia tentado inúmeras vezes encontrar antes, mas nunca encontrou. Um mundo onde não existia dor e nem mortes, o reino eterno. Ironside se torna um cavaleiro do caos, salva seu filho, mas perde sua esposa. Porém, ele ainda não desistiu, e com o espírito ainda aprisionado no corpo de Percival, ele agora passa a usar tudo que tem ao seu alcance para forçar o espírito a fazer aquilo que ele deseja: trazer sua esposa de volta à vida. Até o dia que seu pai, Barges, descobre toda a verdade, ao ver a atrocidade que seu próprio filho cometeu, e que ele estava sendo apoiado pelo rei, do qual ele já não tinha mais nenhuma admiração. Aquele espírito implorava por ajuda, ele tinha medo, sentia dor. E ao confrontar o seu filho, Ironside apenas responde que aquela criatura não era mais o seu filho, e que ele precisava somente do seu poder para trazer sua esposa de volta e curar Teodora. Mas Barges não consegue aceitar essa situação e decide então salvar a vida daquele bebê, ou seja, quem for que ele era naquele momento. E ele enfrenta seu próprio filho e rouba dele a sua última esperança. E isso se conecta à resposta dada por Ironside no capítulo 19 ao Percival, que pergunta a ele: por que você matou o vovô? E a resposta dada por Ironside foi: porque ele roubou de mim algo muito precioso e fugiu. E além disso, isso também explicaria o porquê do grande ódio que Ironside tem do Percival, que teoricamente seria o seu próprio filho, que ele já não considera mais. Percival teria nascido um humano comum e normal, amado pelos pais, até o dia que seu próprio pai decide usá-lo como sacrifício para impedir a morte de sua amada esposa. E assim, no único dia, Percival perdeu um pai, um irmão e uma mãe, além de perder a sua própria identidade, que foi roubada por aquele espírito. No entanto, aquele espírito, tomado pelo desespero provocado pela maldade daquelas pessoas, mudou no instante que aquele homem não hesitou em libertá-lo, mesmo sabendo que ele já não era mais o seu neto. Barges, com muita dor, diz que ele poderia ir embora agora, mas ao ver a tristeza daquele homem, o espírito decidiu ficar. Ele decidiu se tornar
o Percival. E é dessa forma que eu imagino que aconteceu, diante de tudo que foi revelado até esse momento para nós. Mas claro que isso não responde ainda a muitas outras questões, pois afinal, como Behemoth surgiu e quem ele é? O que significa Tsarlandur e Vasigra? E quem é esse ser maior que Bonsival tanto menciona? Mas enquanto essas respostas não vêm, a gente teoriza. E eu quero saber agora de vocês, o que acharam dessa nova possibilidade? Será que foi realmente assim que aconteceu? Comentem, vamos continuar debatendo sobre isso agora aí nos comentários. E fiquem ligados no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!